Boa noite, meus amores! Terça-feira, gente, eu tava com tanta saudade de vocês. E como vocês sabem, eu sempre trago alguma coisa diferente aqui no Cola no Cast. E como muitos de vocês também já me seguem nas redes sociais, sabem que eu gosto de espiritualidade, de amor, de Deus, e eu procuro em todos os lugares, e energia boa e coisas boas. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial aqui pro Pocket Studio, pro Cola no Cast. E eu já quero antecipadamente já agradecer os nossos patrocinadores, o Rock na Teia, a Land Fit, Arte Galpão Print, a Isolar, que isola a gente aqui de todo esse barulho do shopping, porque nós estamos dentro do Shopping Parque da cidade, aqui no Pocket Studio. Então você também quer fazer seu podcast? Você pode vir aqui. Você quer fazer uma reunião? Você pode vir aqui também, porque dá pra fazer online e falar com qualquer lugar do mundo. É ou não é, Borel? Gente, tem que ter um microfone pro Borel pra ele responder, porque eu fico falando sozinho, vocês nem sabem quem é o cara. E é isso, gente. Gratidão também ao Instituto Derek Camargo. E vamos, que hoje eu tô com a Madalena Junqueira, uma terapeuta incrível. Mas quem vai falar um pouquinho dela é ela mesma. Então, seja muito bem-vinda, Madalena, ao Cola no Cast. Eu é que agradeço. Agradeço o convite. Eu fico honrada de estar aqui com você. E eu, especialmente, sou muito curiosa, né? Porque eu nunca fiz um podcast, você acredita? Jura? É. O meu é o primeiro? É? Ixi, vai trazer mais sorte. Então, que eu te contei que eu fiz muito programa de rádio nos anos 90, 2000... Mas não existia podcast naquela época. Aliás, existia, mas era só de áudio. Ah, tá. Só se ouvia, só como a rádio, som, né? só o som. Então é meu primeiro. Estou debutando com você. Muito obrigada. Que gostoso. Aliás, gente, a gente estava conversando aqui antes de tudo, né? Desse programa maravilhoso que vai ser. Eu fiz um curso cujo ela trabalhava. Pois é. Na mesma empresa do primeiro PNL que eu fiz na vida, que foi na Delfos. Na Delfos. Com a Valderez, finada Valderez. E eu trabalhava com ela. Olha que mundo pequeno, gente. Quem sabe a gente se encontrou lá. Eu vou ver as fotos. Olha, se você tinha cabelo comprido na época. Se você estiver lá, eu vou te mandar foto. Eu vou procurar umas fotos também, que eu devo ter, porque antigamente a gente não tinha câmera. Não tinha. Era foto de papel, gente. Muito poucas fotos a gente tem, né? Gente, eu fui para uma imersão maravilhosa de 3 dias, chegava lá na sexta-noite, saía no domingo à noite. Então, nós éramos deixados lá pelos nossos padrinhos ou madrinhas que nos levavam e largava a gente lá. E a gente não sabia o que ia acontecer. Você saía outra pessoa. Né? Ajudou muito, muito. A gente se empodera. O que é o PNL? Explica mais. Tá. PNL, que é a Programação Neurolinguística, ela é um modelo de trabalho que atualmente é usado em todas as áreas de atividade humana. Onde tem gente, você aplica PNL. Sim. Tá? Por quê? Porque trabalha no nível cerebral e muda comportamento, muda crença, muda a vida das pessoas. Então é possível trabalhar em treinamentos com a PNL, em vendas, em educação, em saúde, em qualquer área de atividade humana. A PNL é aplicável e ela se espalhou pelo mundo inteiro. E é relativamente algo novo, porque novo, entre aspas, tem uns 40 anos, né? Mas se a gente for pensar... Já fez 40 anos. E foi desenvolvida nos Estados Unidos por 2 estudantes jovens, na época, estudantes mesmo, da área da psicologia. Então ela surgiu da psicologia, não é um modismo, uma coisa assim, é baseada mesmo na psicologia. Foram estudos realizados profundos durante muitos anos. Eles pesquisaram tudo que foi possível na época, principalmente o próprio ser humano, nos seus comportamentos, principalmente o comportamento cerebral, né? Que é o que governa a nossa vida. E aí eles descobriram coisas assim incríveis, que a psicologia ainda não tinha chegado ali. Então a PNL, ela se tornou, na área terapêutica, ela se torna uma terapia rápida.
Ela tem efeito assim, vapt-vupt. E me diz uma coisa, dentro da isso é real, tá, gente? Porque como eu fiz, eu acabei de falar que eu cheguei lá num domingo, numa sexta, e saí no domingo, saiu outra pessoa. Sim, ela se tornou, quando a gente tá aberto a receber, né, que é o principal, porque tem muita gente que se fecha, e dependendo, é uma coisa muito louca, porque nesse curso de imersão, a gente chega ao estresse cerebral. Porque eles não deixam a gente dormir. Então eles cansam. Palestra, falam, não sei o que, atividade aqui, atividade lá, vamos dormir. Tá, acorda, tá. Cara, não dá tempo. Então, ou seja, por que disso, né? Existe uma resposta para isso, que é uma reprogramação. A entrega mesmo, né? Quando você está emocionalmente cansada, chacoalhada, aquelas coisas intensas que ela fazia, você entrega, você quer mais sossego. Te pergunto, você responde, né? Não fica mais escondendo, não tem mais nem como esconder, porque está escancarado. Então, essa técnica de cansaço é muito produtiva. Não quer dizer que só isso resolve, não. Sim. Mas é uma estratégia que costuma funcionar. Para quem tem algum problema, por exemplo, TDAH, transtorno esquizoafetivo, um autista, eles têm também essa mesmo privilégio, ou essas pessoas elas não podem entrar nessa coisa da PNL? Existe uma zona de perigo, uma linha que não dá para ultrapassar? Sim, tem isso também. Mas não quer dizer que não possam ser ajudados. São casos psiquiátricos, tratados com remédios, mas eu mesma já atendi esquizofrênicos. A gente é orientado a não fazer isso, porque nós não somos médicos, não curamos ninguém, nós só trabalhamos no nível cerebral e tem um resultado terapêutico muito bom. Agora, essas pessoas que têm esses distúrbios ou neurológicos ou psicológicos mais sérios, elas também podem ser beneficiadas em parte. Não quer dizer que vai curar, ok? Mas vai melhorar a queixa do momento. Tá. Não é? Então, se é perseguição, você pode ajudar. Se é baixa autoestima, você pode ajudar. Eu tive um que queria parar de fumar, eu ajudei. Então, são assuntos pontuais, dá para trabalhar sim. Com Mas muito isso dentro carinho. da PNL também? Da PNL, Tá. Dá para fazer, mas não é aconselhável para pessoas inexperientes, por exemplo, porque não vão saber o que fazer, né? Sim. Mas a Valderias fazia. Fazia. Então, Com maestria, né? com maestria. E muito provavelmente você também, óbvio, porque aprendeu com ela, né? Com a melhor aí. E além da PNL, você trabalha também com o quê? Trabalho com coaching, né? Como você sabe. Sim. Claro. E constelações, né? Durante o curso de PNL, o primeiro curso inicial, a gente já aprendia, na época, lá nos anos 90, uma técnica de coaching, só que não tinha esse nome. Sim. Né? Ela demorou mais um pouquinho para chegar no Brasil com esse nome, que é usado hoje de coaching, essa técnica específica de coaching, mas a gente já fazia. Sim. Com PNL, né? Você sabe disso. Sim. E depois, como acho que eu já te falei, eu tive a minha primeira aula de constelações em 1997. Ninguém sabia o que eram constelações, ninguém tinha ouvido falar. Era uma coisa muito nova, era um assunto novo que estava surgindo. E quem deu essa aula foi o Robert Dilts, da PNL, um americano. Ele veio ao Brasil para dar um curso de especialização em saúde, PNL na saúde. Eu participei desse curso, um curso longo, o Valdéria estava lá, o pessoal todo da Delfos, né? E nessa aula ele explicou que viria a ser a constelação, mas muito en passant, assim, bem resumido. E nós tivemos a primeira demonstração ali das pessoas em volta, representando os avós, etc. Mas demorou para chegar no Brasil efetivamente, mais uns 5 anos ou mais do que isso, quando eu fiz realmente o primeiro curso de constelações.
Foi em 2004 que eu fiz o primeiro curso. E de lá para cá eu uso tanto PNL quanto constelações no meu trabalho. Agora, quando é um cliente que quer mais o coaching especificamente, também a gente faz, né? Porque tem várias linhas de coaching, assim como tem várias linhas de constelações. E a PNL também ela foi desenvolvida depois do início, principalmente dos anos 90, que veio a terceira geração da PNL. Uhum. Tem várias linhas diferenciadas, cada um aplica do seu jeito, né? É que a gente vai... geralmente a gente aplica aquilo que funcionou pra gente, né? Uhum. Mas aí depois, eu acredito que seja assim, porque eu não sou coach, tá, gente? Quer dizer, eu acho que eu não sou. Será que eu sou? Não sei. E eu acredito que a técnica que a gente aprende, a gente aprimora. E a gente vai vendo a mudança das pessoas e fala, opa, peraí, isso aqui... E isso também acaba virando um espelho pra gente também, porque tem coisa que a gente precisa curar, que acaba vendo na pessoa e fala, nossa, isso aqui tá... Transforma a pessoa e se transforma também. E acontece até hoje isso com você? Até hoje, menina. Às vezes, nem eu acredito. As pessoas me mandam depoimento depois que passa, eu falo, meu Deus, como pode? É coisas do tipo trauma, qualquer tipo de trauma, PNL cuida. Fobia, qualquer fobia. Alergia, é incrível alergia. Se tira alergia numa sessão só. Alergia de pele, de respiratório. Rinite, essas coisas. Gente! É incrível mesmo. Eu faço com os meus alunos, eles não acreditam. Quando chega o segundo módulo, outro dia tinha um rapaz que tinha alergia de camarão. No segundo módulo ele disse que comeu camarão. E é comum acontecer isso com a gente lá. O Hércules, que vocês conheceram, que ele veio aqui também, ele disse que ele tinha um problema com cebola. E ele tava comendo, e ele tava comendo anéis de cebola e tal. Eu falei, cara, mas você não comia cebola? Ele falou, pois é, fui reprogramado. Então, agora que você falou, eu lembrei, fui eu que fiz para ele em aula. Sim. Só que ele não me contou que está comendo, olha só. Ele está comendo. Comeu comigo ali. Bom saber. Eu tava falando para ele, eu falei, eu preciso conversar com a Madalena, que eu preciso assim, eu canto em inglês, mas não falo inglês. Eu canto em espanhol, mas não falo espanhol. Não, quer dizer, eu falo, mas eu não entendo, eu não sei o que eu tô falando. Então, você decora. Você decora. Sim, mas eu preciso destravar isso. Sim, fácil. Brincando. Vamos brincar de destravar, então. Temos técnicas para isso, porque, como você mesma disse, é reprogramação. É uma reprogramação. O que são os nossos programas neuronais? São os circuitos neuronais, que todo mundo tem, todo mundo sabe, aqueles bilhões de neurônios. Para que precisa de tanto? Porque é muito aprendizado, é muita história nossa, muita experiência de vida. E cada uma é um circuito neuronal. E os problemas também são. Eles podem ter sido originados por N motivos, não importa, não vem ao caso. O que a PNL faz é mudar essa estrutura do programa. Muda o caminho, né? Neuronal. Como dizia a Valdereza, o nosso cérebro tem um monte, parece uma gaveta. Que tem vários arquivos. E aí tem uns arquivos lá que a gente põe que tá morto. Né? Então, quando a gente vai fazer o PNL ou vai fazer uma reprogramação, as coaches, né? A Madalena vai lá, então ela vai fuçar no arquivo que você escolheu. E tem arquivos que a gente nem sabe que tá lá. Nem sabe que tem. Porque tá tão arquivado que a gente, não sabe. E aí existe alguma coisa na sua vida hoje, né? Que tá lá, que você não sabe, não consegue resolver, ou tem medo de não sei o quê, ou tem alguma fobia de alguma coisa. É aquele arquivo que tá lá, que você não sabe que ele tá lá. Nem sabe de onde veio, né? E a Madalena, como coach, vai trazer esse arquivo de volta, vai limpar, vai organizar e vai colocar ele num arquivo não mais morto. Troca de gaveta. Exatamente, uma gaveta atual, né? De cura. Dá uma atualizada na história. Porque a história todo mundo tem, problemas todo mundo tem, passou por isso, por aquilo. Mágoa, menina, você tira na hora a mágoa. Sabe aquelas mágoas de infância, de pai, de mãe, de avô, de professor e tal.
tira brincando com a PNL. Gente, faz tantos anos que eu fiz, eu não me lembro. São coisas que... Até esses dias eu estava conversando com meu filho e falei, tem coisas da minha infância que eu lembro até os 3 anos, que foi quando eu sofri um abuso. Dos 3 aos 7, eu não lembro de nada. Nada. Então, eu não sei o que o meu cérebro fez nesse período, né? E nessa época que eu fiz o PNL, eu não tratei isso. Eu tratei outras coisas. Então tá convidada. Eu aceito, hein? Você é minha convidada especial. Para Vamos trazer, né? Fala, cara, como é que a gente esquece? Porque esse período é um período muito importante na infância, mas não é? eu vou explicar para você por que esquece. Não é só você que esquece. Então vamos lá. A maioria das pessoas não se lembra cronologicamente do que aconteceu até 6 ou 7 anos. Lembra de flashes, fatos. Às vezes, fatos muito marcantes, tipo mudança de cidade, mudança de escola, são fatos... Agora, coisa de rotina fica meio adormecido nas gavetinhas. Tá. Por quê? Porque do 0 aos 6 ou 7, o ser humano não tem referência cerebral, não tem aquele arquivo suficientemente grande para avaliar o que está acontecendo lá fora, para analisar, para filtrar. Então, nós não temos filtro até mais ou menos 7 anos, 6 ou 7. Então, o que vem de fora é verdade. Então, nós formamos a nossa personalidade a partir dos acontecimentos externos, principalmente de pai e mãe, ou quem cria, e das pessoas importantes e significativas na nossa vida. Elas é que vão nos ensinando, nós vamos assimilando as verdades como se fosse verdade absoluta. Sabe criança pequena que fala assim, o meu pai falou, aí a outra fala, o seu pai não sabe nada. Ela diz, não, meu pai sabe tudo, o seu é que não sabe nada, não é? É assim, porque a verdade da vida é o que vem dos superiores. Tá. A partir dos 7... já entra a razão, o raciocínio, a análise, já começa a observar, será que é, será que não é? E já começa a ter uma certa opinião, fazer perguntas. E esse processo de amadurecimento mesmo, de ter opinião própria, vai até os 14. Aí muda o foco para grupos sociais, amigos, balada, namorico, puberdade, etc. Adolescência. 13, 14, né? E vai até o fim da adolescência, quando começa a vida adulta, aí já muda de foco, já não é mais tanta balada, tanta bagunça, tantos amigos, já é profissão, faculdade, etc, etc, família. Sim. Né? Então são as fases de amadurecimento, que são variáveis. Então, como você falou que esqueceu dos 3 aos 7, não é que você esqueceu, está tudo guardadinho aí, só que está arquivado. Se você precisar dessas informações, elas vêm para você. Você precisa estar no estado alterado de consciência. Na meditação. Meditação e hipnose, né? Hipnose. Na meditação vem muita coisa, na hipnose também, por quê? Porque ou na meditação ou na hipnose, você olha para dentro. Quando você olha para dentro, você está em contato com o seu inconsciente. Como todas as verdades estão lá, você faz a pergunta e ele responde. E é mais fácil, né? É mais fácil você ouvir a resposta estando num estado alterado de consciência do que aqui, né? Sim. No vucu-vucu de todo dia, de toda hora, da distração, da confusão, principalmente distração visual. Que é muita, né? É muita coisa. Então, quando você está meditando ou em hipnose, você está de olho fechado. Então, você está olhando para dentro, é muito mais fácil, né? E a informação vem. Agora, por que você falou o cérebro apaga? Ele não apaga, ele guarda. E a gente lembra alguns fatos. Eu lembro de alguns flashes mesmo. Você falando, eu falei, eu lembro de ser rejeitada pelo meu padrinho, que tinha ciúme, sei lá o que aconteceu. E aí, um desses fatos é que eu lembro das filhas dele, né, da minha madrinha, me passar, porque nós éramos vizinhos, me passar pelo muro
pra minha mãe, porque meu padrinho estava chegando e não podia me ver na casa Ah, dele. meu Deus. Então tem coisa, isso aí pode ter, olha gente, que loucura isso. Enfim, Tem eu tô hipnotizada? tem significado e pode até, principalmente nessa fase abaixo do 7, os acontecimentos, a maneira como a criança analisa e avalia, cria comportamentos futuros que podem até ser prejudiciais para a vida adulta, né? Então, às vezes, a vida tá parada por conta disso, vai sim, saber. Sim, por tem muito coisas, disso. A gente trabalha muito a questão da infância da criança, porque o tempo é muito abstrato, né? Não, ele é uma ideia, então não existe tempo aqui dentro. Então, aquela criança de 5 ou 4 anos que sofreu isso, aquilo, ainda está aqui como se estivesse presente, sofrendo. Então, é possível para a gente resgatar essa criança e tirar a dor dela. Entendi. E aí, aquele comportamento de hoje do adulto, que foi originado lá por causa daquele problema, desaparece. O cérebro é fantástico, né? Ele reprograma com muita facilidade. Que doideira isso, É doido, né? E tem uma outra coisa também. Ele não sabe a diferença de realidade e fantasia, o cérebro. Isso a gente está falando, gente, é da parte semiconsciente, seria isso? Ou é o inconsciente? É o inconsciente. É o inconsciente. É onde está guardado tudo. A nossa parte consciente é muito pequena. Existem algumas teorias de que nós temos 10% de consciente. Outras teorias falam em 5% e outras falam em 1%. Caramba! Não dá para saber assim certinho, porque não tem como medir. Mas é uma análise de comparação do tamanho do seu conhecimento inconsciente em relação ao consciente, que é muito menor. Mas é muito importante, porque é necessário. E nós levamos toda a nossa vida a partir do nosso consciente, seja ele 1%, é o selfie 1, 1% ou 5 ou 10, seja lá quanto for, não importa. Mas o potencial inconsciente é muito maior, né? E o subconsciente famoso é aquilo que está mais próximo da consciência, está mais disponível ali, né? Também não dá para saber quanto, né? Não, também é tem gente que fala, né? Tem gente que fala em 10%, legal, ok, mas são teorias. Você não pode bater o martelo absolutamente por isso. Agora, aqui existe um grande potencial inconsciente, isso é verdade, todas as linhas de estudo falam isso, e o nosso consciente, nós sabemos que ele existe porque ele nos comanda, nos governa o tempo todo, né? A gente precisa dele para levar a nossa vida do dia a dia, nossas tarefas e responsabilidades, que é o consciente, que é o racional. Sim. Só nós que temos, né? Os animais não têm. E o pior é que há controvérsias, porque os animais estão aprendendo muitas coisas, né? E a gente está aprendendo com eles também. Eles não falam, mas eles entendem o que a gente fala, se comunicam de alguma forma. Eles têm uma inteligência avançada, né? E me diz uma coisa, hoje em dia, nós estávamos falando de idade, que a partir dos 7, né, a gente tem mais consciência, né? Agora, hoje, parece que as crianças de hoje estão mais inteligentes do que nós lá atrás. É verdade. Tem criança que com 2 anos, 3 anos, tá tocando violão, tá tocando bateria, tá tocando teclado, tá escrevendo, tá fazendo conta. O acesso à tecnologia é muito estímulo, né? Cerebral. Eles desenvolvem mais rápido mesmo. Será que tem alguma coisa a ver, vamos supor, já obviamente com a tecnologia, mas vamos supor, a mãe está absorvendo aquilo e a criança já está passando. Sim. Gente, que babado, Borel! Na gestação. Na gestação. Tudo que acontece a criança capta. E não só da mãe, tá? Do ambiente todo. Nossa, filho, me perdoe então. Porque quando eu engravidei, era uma menina ainda, tinha 20 anos. Eu tive meu filho com 21. E eu ia para uma balada que chamava Senhora Kravitz. E era uma balada de
né? Você ia dançar barriguda. E ele pulava ali, eu falava, e teve dias que eu não consegui ficar, eu fui embora mesmo. Mas isso foi bom, a animação, a alegria, isso foi ótimo para ele, né? Imagina. Ah, tomara, né? E me diz outra coisa, vamos lá, eu quero entrar na coisa da constelação. Tá. Né, você me falou que começou em 1997, primeiro contato. O primeiro contato, né? Meu foi. Como é que funciona? Porque as pessoas me perguntam, falam assim, Ana, você fala de constelação, mas como é? Eu não sei o que eu posso falar, tá. Mas você, como terapeuta, você acho que pode falar muito melhor do que eu. Então, eu só falo aquilo que eu, que eu sei. Para não falar besteira, eu prefiro trazer para vocês uma profissional que sabe falar sobre o assunto. Né? Nós que somos consteladores, né, que tivemos formações, eu tive várias formações em constelações, a gente pode fazer o trabalho de constelação, tanto familiar quanto organizacional empresarial, e tem vários estilos de trabalho. Tem a constelação familiar, que trabalha a família de um modo geral, e ela pode ser feita em grupo com pessoas. Cada pessoa vai representar um personagem da história do cliente. Ela pode ser feita com bonequinhos que são símbolos dos representantes da família. E pode ser também na água. A gente põe os bonequinhos na água e eles se comunicam com a gente. Eles dão as respostas. Agora, por que acontece isso? Porque tem uma teoria do Rupert Sheldrake. Ele é britânico. Ele criou uma teoria do campo mórfico. O que seria o campo mórfico? É um campo aqui em volta de nós, um espaço no universo, onde estão todas as informações nossas, de todos nós e de todas as pessoas que existem, e dos nossos ancestrais também. É um campo magnético. E a gente se conecta com esse campo de que maneira? Porque a gente é da mesma matéria do universo. Sim. Não é? Matéria atômica. Então, as nossas células, que têm os prótons, elétrons e os nêutrons, por magnetismo se conecta com esse campo mórfico e vem as informações. E como é que a gente se conecta? Só pela intenção. Então, eu quero falar com a tua avó. É claro, a gente precisa de um preparo, abrir campo, se dispor àquilo. E vem informações para mim, eu começo a sentir uma dor aqui, assim. Aí o cliente fala, minha avó tinha uma dor aqui, sabe? Então vem informações para gente. E não é magia, não é espiritismo, não é baixa santo, não é nada disso. As pessoas às vezes têm medo, né? Pensam que a constelação é movimentação espírita, mas não é. É comunicação com esse campo mórfico. O que é mórfico? São as formas. Morfo é forma, em grego, né? Sim. Então, tudo que existe, que tem forma, se comunica através desse campo mórfico. E a parte do ser humano é o campo morfogenético. O que é o morfogenético? As pessoas e tudo que existe que tem DNA, seres vivos, fazem parte do campo morfogenético. Então, quando nós fazemos uma constelação com pessoas, cada uma se coloca na posição de um personagem do cliente, o pai, a avó, o bisavô, a mãe, né? Irmãos, cada um se coloca em contato com essas informações do campo morfogenético. E vem a informação. É claro que muita gente duvida, mas na hora que entra ali no papel, eles falam que quer representar um papel. Vem a informação e a pessoa sente. Né? Eu posso dizer, gente, que eu nunca constelei. Né? O constelar é você ser a peça-chave, né, que vai fazer a constelação da sua vida. Você é o cliente. Eu nunca fui a cliente, eu fui uma pessoa que ajudou. A constelada, né? Você foi participante, representante de personagens. Tá. Então, eu vou só explicar para entender como é que funciona. Dentro dessa coisa, a primeira vez que eu fui, a pessoa me escolheu para ser, eu não lembro muito bem, acho que foi mãe ou tia ou vó, alguma coisa nesse sentido.
E a pessoa mesmo, que é o cliente, né, me posicionou. Aonde que, né, porque eu estava sendo conduzida pela terapeuta. Aonde você quer colocar a sua avó? Vamos supor que eu fosse Sei, a avó. tá. Ah, eu quero que fique ali. Então, colocou a avó ali. Pronto, ali eu fiquei, né? E eu senti umas coisas, eu falei, não é? Cara, não é umas coisas irritada, esquisitas? tô não sei o que e tal. E aí a terapeuta falava, tá tudo bem? E eu não tô irritada, tô incomodada. Com o quê? Ah, eu não consigo ficar do lado dela. Ah, né? tá. Não sei o quê. Tal. E tinha, vamos supor, a avó tava do lado da tia. Aham. X, né? Eu tô Tá. explicando É. porque a gente sente Sente umas coisas, né? sente umas coisas diferentes. Então, isso quando é feito com pessoas. Com pessoas, Né? é. Quando é feito com os bonecos, Tá. eu fiz também na água. Aham. E os bonecos andam na água. É. É muito louco, gente. Tipo, É. tá em tal lugar, onde você quer que eu coloco? Aqui, e ali, aqui e tal. Cara, os bonecos tem uns que Eles vira vão de onde eles costa. querem. Vira Eles de vão- costa. É. Aí você conversa com o boneco, tal, pede desculpa, não sei o que lá, papapá, aí ele vem pro lado. É. É muito louco o negócio. É energia. Olha lá, tá todo mundo aqui assim, hã? É energia. A energia mental e a energia do campo, que a gente se conecta com o campo, que movimenta os bonecos. Aí eles falam assim, porque a água movimenta. Ok, mas você põe retinho e não deixa vir vento, né? Sim, tá. Pra Gente, não, a água não mexer na água. Não, a água fica quietinha. na É o verdade. movimento da mente mesmo, né? Agora, tem os bonecos Playmobil, esses aí eu nunca vi. Então, esse eu faço muito também. O boneco, você põe o dedo nele. Então, você toca nele, por exemplo, aqui é um boneco, você toca nele e aí vem para você. Se eu toco no boneco que é o avô, vem as coisas do avô para mim. Né? Vem as informações. Que Porque babado! é porque a gente está conectada com esse campo, onde estão as informações. Então, se eu digo, esse é o avô, eu ponho o dedo, a informação do avô vem para mim. É óbvio, não? É a mesma coisa. Agora, bonequinho da água, você não precisa tocar. Não. É só falar, a água faz ele movimentar. E agora também eu tenho uma outra amiga que faz a constelação com animais, que é com cavalo. Então, os cavalos são os representantes... São os representantes das pessoas. Isso. Os cavalos são muito sensíveis. Quer dizer, não só os cavalos. Todos os animais são muito sensíveis. E eles captam as informações do campo e eles representam de alguma forma. Eu não sei fazer com animais, mas as pessoas que são especializadas, pela reação do animal, ela percebe a informação que está vindo. A mensagem que ele está dando. Sim. Agora, eu faço com um bonequinho, eu ponho ele na mesa assim, ponho o dedo nele e ele anda sozinho. A cara do Borel, mas... Esse é diferente de simplesmente pôr a mão e pegar a informação. Tá. Ele vai me dizer com quem eu devo conversar. Então, ele anda sozinho e ele encosta num personagem que eu já defini que pode ser alguém mais velho e tal. Então, tem várias formas de você trabalhar. Gente, esse daí deve ser muito Muito interessante. bonitinho, é muito lindo, né? Porque eles falam, parece que eles têm voz, né? Eles falam. Eu estava constelando outro dia uma cliente e eu falei para ela, o bonequinho está dizendo que tem um segredo. Ela fez assim, não tem, não, acho que não. Aí veio uma ideia para mim, porque a gente também acompanha, o campo manda a ideia para a gente, intuição. Aí eu falei, olha, pela minha intuição é X. Ela falou assim, não, nada disso. Eu dei 2 opções. Ela falou, nenhuma das 2 coisas aconteceu. Aí eu fiquei, ok, tudo bem, né? Às vezes o cliente não quer falar, então tá bom, vamos continuar. Dali a pouco ela fez assim, lembrei, é aquilo que você falou. É o segredo. Que doideira! É o segredo. Porque alguns segredos precisam ser revelados. Deixa eu explicar o que é o conceito de constelação. Isso, Por que importante. isso, né? O nosso... Quer dizer, a nossa vida é cheia de sistemas.
pertencemos a vários sistemas. Quer ver? A escola, a igreja, o hospital, o trabalho. O nosso próprio corpo é um sistema. Um sistema é algo que trabalha integradamente. Uma empresa tem que ter funcionários, chefe, supervisor, produtor, vendedor e tal. Então, nosso corpo também. Cada órgão tem o seu papel e todos precisam estar bem para o nosso sistema inteiro estar bem. Todos os sistemas são assim. Todas as partes do sistema, todos os departamentos da empresa têm que estar bem para a empresa estar bem, não é? E a família é um sistema também. E todas as pessoas da família têm que estar bem para o sistema estar equilibrado. Agora, qual família que está todo mundo bem, né, gente? Qual? Então, por exemplo, se o meu tataravô sofreu um assalto, ou foi assassinado, ou foi abandonado, excluído, esquecido, ou no hospital, ou no hospício, ou na cadeia, sei lá, seja lá o que for, algum dos descendentes vão reconhecê-lo, vão se responsabilizar pela dor dele para que ele seja reconhecido e reintegrado no sistema do qual ele faz parte, na posição dele, na importância dele, ele precisa ser honrado. Então, um descendente vai honrar, mas é inconscientemente, sem saber. Sim. O próprio campo se organiza, né? O sistema se organiza no campo para que aquele bisavô, tataravô seja honrado. E aí o bisneto vai sofrer alguma coisa para honrar. E aí a gente descobre na constelação o que está acontecendo. A gente descobre, você está honrando seu avô por isso, por aquilo, então nós vamos libertar você dessa responsabilidade que não é sua. Então você vai honrar seu avô, sim, mas de outro jeito, né? Por amor, por reconhecimento, fazendo reverência, gratidão, etc. Então não precisa sofrer, mas é uma lei, né? E como é que isso foi desenvolvido? Foi desenvolvido por um alemão, Bert Hellinger, que ele trabalhava com famílias. Ele era missionário, ele era padre da Igreja Católica e trabalhava com famílias pobres. E ele percebeu as repetições de padrão. Então, por exemplo, o meu tataravô era pobre, trabalhava na roça, meu avô também, meu pai também. Eu consegui estudar, moro na cidade, mas eu não posso ser rico, porque senão eu não sou como eles. Eu tenho que ser igual para pertencer ao sistema, né? Caraca! Então a lei é do pertencimento, a lei principal das constelações que Bert Hellinger descobriu, desenvolveu através dessas repetições de padrão. Sim. É a lei do pertencimento. Então, se você vê famílias, todo mundo tendo os mesmos hábitos, e às vezes são hábitos nocivos. Sim. E as pessoas repetem, vão fazendo, né? Então, para pertencer, todo mundo faz um monte de coisas sem saber por que está fazendo. Às vezes quer sair daquilo, não está bom e não consegue sair. Muitas pessoas não conseguem se casar, ou não conseguem se separar, ou não conseguem ter filho, seja lá o que for, né? E essas dificuldades todas podem ter origem lá atrás, na história dos antecedentes, né? Dos antepassados. Dos antepassados. É muito interessante você me falar isso, porque ultimamente eu tenho um ritual todas as segundas-feiras, né? Não vou abrir aqui, porque é uma coisa íntima minha, mas depois fora das câmeras eu conto. E de uns tempos para cá, eu venho conversando com a minha ancestralidade, honrando a minha ancestralidade. Então, quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é agradecer pelo dia, né? Gratidão aos meus ancestrais à minha direita, gratidão aos meus ancestrais à minha esquerda. Pai e mãe. Então, e de lá de trás também. Sim. Né? E aí, o que eu faço? Quando eu estou nesse ritual que eu faço, todas as segundas, eu já vou quebrando parâmetros. Então eu falo, olha, eu falo meu nome completo, na Dutra e tal,
peço perdão em nome dos meus Olha, ancestrais. que lindo. Que quebre qualquer tipo de contrato, qualquer tipo de mal que foi feito por eles, Sim. porque foi inconsciente. Não E sabia, eu, em nome deles, estou aqui pedindo perdão. Isso é constelação. Olha, até me arrepia. Isso é constelação. Mas sem saber. Olha que legal. Sem saber, porque assim... A gente faz isso. Ó, tô arrepiada. Porque eu senti de fazer e toda segunda-feira eu faço a mesma coisa. Então, o meu respeito, porque, gente, a gente tem que honrar a nossa ancestralidade, porque nós não estamos sós. E atrás da gente não tem só o tataravô. Tem um monte. É uma fila que vocês não têm noção. Você sabe do que vem em atrás 200 anos, né? sabe quantos tem? Ó lá. 4.000. 4.000 em 200 anos. 200 anos. Tá bom pra você? 4.000 pessoas. É Atrás de muita. nós, na rede, né, que se expande. É a nossa árvore, né? E a gente existe por causa deles. Exatamente. Então, temos que honrar. A gente se perde, na verdade, mas a gente se acha. Porque quando a gente toma consciência disso, eles ajudam a gente. Ajuda mesmo. Porque eles ficam livres, né, do peso deles. Sim. A gente carrega o peso para eles, mas quando fazemos esse ritual que você diz, e as palavras, é tipo uma oração, não é oração, mas parece, são palavras, conversas, falas de cura, falas de ressignificação, de solução. Eles também são libertados. E os nossos filhos, nossos netos também. Aí, a nossa futura a nossa geração, descendência. Né? Então, a primeira lei é a do pertencimento, isso que eu falei. As pessoas fazem de tudo para pertencer ao clã. É um clã. Sim. Né? Sem saber, mas fica por ali. A segunda lei é a hierarquia. Nós temos, isso que você falou dos ancestrais. Sim. Nós temos que honrar. Quem veio antes, veio antes. Não importa se foi bandido, ladrão ou assassino, você tem que honrar, Sim. respeitar como ancestral. Sem julgamento. Nenhum. Nenhum. Quem somos nós? Se Deus não julga, gente, quem somos nós para julgar alguém? Né? As pessoas falam às vezes para mim, Ana, você é muito tonta. A pessoa falou mal de você, tá, não sei o que, você tá ajudando. Eu falei, olha, primeira coisa, é problema da pessoa, não é meu. Eu não tenho nada a ver com isso. Porque não fui eu, não fiz nada. Eu tenho a minha consciência que limpa e tranquila. Então, se você tem um problema comigo, o problema é teu, não é meu. Não é, eu tô errada de pensar assim? Você tá certa. Mesmo porque na PNL a gente vê que cada pessoa faz o que sabe. E o que pode. É o que pode, o que sabe, o que conseguiu fazer. Sim, exatamente. Ninguém vai além do que consegue ir, né? Ninguém faz o que não sabe, faz. Não, a gente aprende. Aprende depois de 1 minuto, 5 anos, mas Sim. antes de aprender não faz. Hoje eu costumo dizer que as pessoas estão muito superficiais, né? Elas estão com medo de mergulhar, realmente. Eu, por muitos anos, eu fui superficial no sentido de... É porque eu fiz também Eneagrama. Ah, legal, o Eneagrama, muito bom. E o Eneagrama, dentro do Eneagrama, eu sou um 7. Né? E a mente multifacetada, que cria, que criativa, enfim. Dinâmica, né? É. Ousada. Mas a sombra do 7 é a superficialidade, que a gente sabe de tudo um pouco, mas não aprofunda. Quando eu tive consciência disso... Você entendeu? Eu entendi tudo, fez sentido. Porque quando a mestre estava falando sobre o que era, tal, não sei o quê, e a superficialidade, as pessoas ganham dinheiro com a sua ideia, porque você deixou um rabinho ali, que aquela pessoa que é um 5, por exemplo, inteligente, tal, olhou e falou, saca, isso aqui é legal, vou fazer, olha e pá, ganha dinheiro. Né? Entendeu? Então, muita gente... mas muita gente ganhou dinheiro e está ganhando com ideias que eu tive. Olha só que legal, mas é bom que você está colaborando. Tá tudo bem. A minha vez está chegando, só para avisar vocês. E aí, essa coisa
vamos voltar lá na constelação. Então, Como é que entra dentro de uma empresa? Porque a gente falou de família. Né? Então, nós estamos falando de reorganizar a nossa família, então, a nossa ancestralidade. Eu falei dentro da do empresa. pertencimento, a primeira lei, a segunda lei, hierarquia. Na empresa... Peraí, deixa eu entender se é isso aqui. Aí você vai me falar. Vamos supor, nós estamos dentro de um shopping aqui, certo? Parque da cidade. Então, a minha loja é uma loja de, sei lá, de bonequinho. Tá? A da frente também é uma loja de bonequinho. A minha ganha muito dinheiro. A dele não ganha. Aí fechou a loja do bonequinho, abriu outro dono da mesma loja. Também não ganhou. Outro dono. Aí abriu, sei lá, uma hamburgueria. Também não dá. É alguma coisa no local? Ou isso dá para constelar? Tipo assim, olha, meu querido, isso aqui foi praguejado. Existe isso? Existe. Existe no local, existe na pessoa, você falou o mesmo dono, existe na pessoa, energias, e existe no sistema familiar da pessoa, coisa que talvez seja um caso que não pode ser rico, porque o avô não foi, bisavô não foi, tataravô não foi, ele também não pode. Então tem que ver tudo isso. Madalena, você veio me salvar. O meu avô era boêmio, tocava trompete na noite. E meus tios e meu tataravô. E você adora falar para todo mundo. Não, tipo, eu canto. Você canta também. Eu não faço sucesso, porque as pessoas, tipo, prestigiam outras pessoas. E todo mundo fala, você canta muito, tem que fazer sucesso, tem que não sei o quê. Então, precisamos ver. Pode ser. Vamos lá. Eu já ganhei, eu vou mesmo. Continua, vamos constelar. Vou te constelar, tá? Tá bom. Então, a hierarquia é muito importante. Quem veio antes tem prioridade em tudo. Por isso que, para o pertencimento, nós que estamos aqui honramos os mais velhos para pertencer ao clã. Na minha família, você não acredita, família da minha mãe, um monte de mulheres, 10 mulheres, a gente tem um dialeto. A gente fala de um jeito que ninguém entende. Usamos palavras conhecidas, mas com outro significado. Dentro do nosso contexto, só nós entendemos. Olha só, isso é um pertencimento tão intenso, tão profundo, que quando tem gente de fora e a gente está falando, os outros não entendem, todo mundo sabe quem é da família. Olha só que loucura. É muito engraçado. A gente dá risada, é super bem-humorado, mas é um exemplo de pertencimento, né? E a gente está passando para as próximas gerações, porque quem criou esse dialeto foram minhas tias, minha avó, e nós estamos passando para o próximo, né? Porque não pode morrer, é muito interessante. Então, a hierarquia é o respeito a quem veio antes, inclusive irmãos, tá? Os irmãos mais velhos, eles têm que ser respeitados e honrados como mais velhos, né? E a terceira lei é o equilíbrio do dar e receber. Mesmo numa empresa, você não pode, o dono não pode explorar os funcionários, senão a empresa não vai para frente. Tem que ser o ganha-ganha, pagar o salário justo, dar aquilo que eles merecem por lei, e não pode só o dono querer enriquecer às custas dos outros, que nem esse trabalho escravo que você vê por aí. Acaba não dando certo, né? Porque a lei do equilíbrio, do dar e receber, ela tem que ser respeitada. Se você se doa demais para todo mundo e não recebe nada, sabe aquela pessoa que fala assim, não precisa me dar presente, não estou precisando de nada não, mas você dá para todo mundo. Desequilibra. Agora, se você só recebe e não dá para ninguém, também desequilibra, né? Uma vez eu vi uma coisa que me assustou. Falaram assim numa aula, aquela pessoa que não recebe, ela não gosta, ela só doa e não quer receber, só quer ajudar todo mundo, fazer tudo pelos outros e não aceita nada, quando ela fica velha, ela vai precisar de alguém para cuidar dela, para equilibrar a balança, sabe? Vai ficar doente, cadeira de rodas, cuidadores, né? Enfermeiros. Caramba. Olha só o perigo. Aí eu falo, não, pode me dar, quiser me dar, gente, eu tô aceitando qualquer coisa, pode dar pra mim, tô aceitando, aceito, pode mandar. Aceito e agradeço, o que vocês quiserem me dar, né? Eu aceito, recebo. Você também fez aniversário, né? Fiz. Parabéns, escorpiana, colega obrigado. aqui, Você também?
Quando Sim. você fez? Dia 15. Dia 16. Então, Ah! eu ganhei um monte de presente de aluno, de amigos, de parentes. Falei, pode me dar que eu aceito sim. Eu adoro dar presente, mas gosto de receber também. Porque é aquela coisa, não precisa me dar nada não, imagina. Não se incomode. Para Pode com me isso. dar. Pode me dar. Pare com isso. Tem que ter o equilíbrio. Então, o trabalho de constelação é baseado nessas 3 leis, né? E a base da ressignificação, da libertação, é o não julgamento e o amor, né? O amor incondicional, tá? O amor incondicional a todas as pessoas do clã. Agora, tem parente seu que você não suporta, né? Tem um avô que era mandão, que batia, não sei o quê, você lembra do avô com raiva. Não pode. Você tem que respeitar, honrar, sabe? Então, é uma mudança de paradigma total, eu né? queria lembrar do meu avô, pai do meu pai, porque eu não lembro, eu era muito pequena quando ele faleceu, né? E é engraçado você falando isso de família, eu não tenho ninguém, assim, nem de família, Ainda bem. nem de que bom. amigo, nada que eu tenho, eu falo, ai, tem um ranço. Ai, que É bom. como eu falei, porque as pessoas que têm de mim, que eu sei que tem sozinha. Que é o problema delas, não também, meu, né? escorpião tem muito disso, né? Muito aberto, versátil. É, Eu também não tenho, não. Graças a Deus, Graças a Deus, né? né? Gente, você acredita que nós estamos aqui há 1 hora falando? Não acredito. Estamos há 1 hora, né, Borel? Tá bom o papo? Tá demais, né? Tem gente, olha, o Ju tá com a boca aberta aqui, falou, caraca! E você que tá assistindo aí também está, que eu tenho certeza. Como é que essas pessoas entram em contato com você? Qual é a sua rede social? Instagram. Qual é seu... Instagram. Como é que tá o Instagram? É Madalena Junqueira. Madalena.junqueira. @Madalena.junqueira. Junqueira. Tá. E tem o Facebook, que também é Madalena Junqueira, mas Facebook nem tenho visto. Não tá dando tempo, né? Mas você sabe que o Facebook, ele é mais universal. É. O Instagram, ele é mais nacional. É. Facebook, agora no meu aniversário, nossa, tem um monte de mensagem lá que eu não nem me consegui fala, responder gente, eu ainda. também. Né? Um monte. Mas não é nem só lá. É o Instagram, é o Facebook e é o WhatsApp. O WhatsApp você responde na hora, porque não tem jeito. Eu não consigo, eu tenho umas 300 mensagens. Se não responde na hora, passa, né? E aí você não vê mais. Então, é isso que acontece, porque foi descendo. Vai Mas eu descendo. tô indo buscando, tá, gente? Eu Calma, também. que ainda vai chegar a sua vez de eu responder. Eu procurei responder na hora. Eu tava viajando, não pegava internet, tava um horror, né? Mas eu tenho sim o Instagram. Tá. E o Facebook, quem quiser experimentar constelação. Tem algum endereço? Você atende em algum lugar? Você vai até a casa da pessoa? Tem um espaço? Você Como sabe é? que na pandemia fecharam a clínica. Eu tinha uma sala na Vila Mariana. Tá. Mas fecharam, estou esperando abrir de novo, não sei se vai abrir esse ano. Esse ano não mais, né? Claro que não. E então eu estou em home office mesmo. Tá. Eu moro na Aclimação, quem quiser pode ir lá, que eu tenho um escritório em casa. E em frente ao Parque da Aclimação, bem fácil. Então, gente, Madalena.junqueira. Vai lá no Instagram, já segue essa mulher, já vai no direct, faz suas dúvidas ali. Não sei se você vai responder, mas você faz uma sessão com ela então. Paga, porque tem a energia da troca, né? Dar e receber. Dar e receber, né? É. Às vezes, gente, a gente tem que ver o seguinte, que às vezes nem tudo é o dinheiro, Não. né? Porque nem todo mundo pode pagar. Mas existe uma troca, né? Agora já vou avisando. Minha constelação dura 3 horas. 3 horas. A minha vai demorar 6. Alô? Eu fico ali, ó, fuçando, sabe? Você vai destravar meu inglês? Vou. Meu espanhol? Eu quero aprender todas as línguas, gente. Japonês, inglês. Eu quero ir pra todos os lugares, cantar e falar assim, conheço você, arigato. Oxe, vou falar com as Que pessoas. legal. Olha, para cantar,
O importante é ser afinado e ter boa voz. Isso é Se verdade. isso você tem, tá com a faca e o queijo na mão, minha Tá vendo? filha. Eu já tô com 50 anos, se eu tivesse antes. Valderez, Nossa. foi você que juntou a gente, eu acho, viu? É. A Valderez, gente, era menor que eu. Eu tenho 1,60 m, mas ela era menor que eu. É. Invocada a mulher. Mas ela olhava pra você, não sei o que, papipi, babá. E acontecia. E ela Vamos adivinhava, né? Adivinhava. O que estava na nossa cabeça, ela adivinhava. Você, não sei o que, não sei o que. Ah, não, falei, mas como é que você sabe? Depois a gente conversa. E passava, porque, meu, ela era uma bala, né? chispava. Tinha rodinha no pé, era uma coisa louca. rodinha no pé. Madalena, gratidão Nossa, de você que ter legal. aceito esse convite. Eu que agradeço. Muito, muito, muito honrada e muito grata mesmo. Obrigada. E eu que quando você agradeço. quiser voltar Nosso pra gente papo foi bem conversar, legal, né? pode vir. É que tem tanta coisa para falar que Tem. E uma a hora gente passa rápido. vamos combinar mas outra é pouco. coisa, outro podcast. Coloquem aí as dúvidas de vocês, o que você gostaria que ela viesse falar com a gente, e eu trago ela de novo pra cá. Combinado? Legal, combinado. Obrigada. Tá certo, gente? Muito obrigada. Eu é que agradeço. Gratidão, gente, Beijos por esse pra papo todos. maravilhoso. Que a semana de vocês seja muito, muito, muito abençoada e que a Madalena possa ajudar vocês. Para você que está ouvindo, é para você mesmo que parou aqui e ficou ouvindo. Então, procura. Você vai ver que vai mudar a sua vida. Tá certo? Beijo no coração e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, gente! Tchau.